Afinal de contas, dá para controlar a raiva? E o que é raiva, na verdade, né? Bom, aqui, fazendo uma pesquisa, eu descobri que o PhD e psicólogo Charles Spielberg, ele coloca a raiva, né? Define a raiva como um estado emocional e que ela varia de intensidade. Então, ela pode ir de uma irritação moderada até aquela fúria cega que a gente vê aí pela rua. E entre diversos males aí que ela pode causar, você com certeza já sabe que ela pode causar pressão alta, ataque cardíaco, ela vai causar falta de felicidade. Isso é muito louco, né? Você pensar, você entender que essa raiva acumulada pode ferrar com a tua saúde, né? Mas eu sei que você já passou raiva algumas vezes na sua vida, todo mundo passa. E como eu aqui abordo alguns temas e também gosto de falar de paternidade, o que eu quero falar com você é mais essa raiva quando o seu filho está no momento de raiva também. Então, no meu conselho para você, para começar a nossa conversa, é que você tem que ter um entendimento, autocontrole, e você tem que reconhecer a situação. Se a sua raiva for por causa de uma criança, seja sua ou de alguém, o primeiro trabalho que você tem que fazer é entender que, na verdade, você é a pessoa, teoricamente, aqui entre a gente, né, que é mais desenvolvida. O seu cérebro já está completo, o seu cérebro já está desenvolvido. Você consegue ter um controle emocional e racional maior do que aquela criança que ainda está em desenvolvimento. Então, de início, o que é esse trabalho que você tem que fazer e que, assim, é diário, mas não precisa ser o tempo todo? É um autoconhecimento, né? E aí você tem que entender qual é o gatilho daquela criança e olhando para você, qual é o seu gatilho quando você sente raiva. Esse autoconhecimento, ele vai começar a te dar alguns gatilhos. E a partir desses gatilhos você vai começar a entender o que te provoca, o que não te provoca. Muitas das vezes você nem percebeu ainda. Um assunto muito atual é sobre política, né? Ou então religião. A gente entende que esses assuntos eles são muito delicados, espinhosos. E se alguém contrapõe na nossa opinião, a gente já entende que aquilo ali não está nos fazendo feliz. Então, se aquilo não te faz feliz, te causa raiva, é melhor você evitar, se afastar, encerra o assunto. Não precisa ter orgulho, não é uma disputa, até porque se for, os dois vão acabar perdendo. Se der mole, a pessoa que tá falando com você não tá nem aí, tá te zoando pra caramba. Então você primeiro tem que entender, e aí você olha como é que essa raiva tá saindo de você, como é que você tá se expressando, né, com essa raiva. E aí é aquele trabalhinho de empatia, né, começar a refletir, entender as razões do outro agir daquela maneira. Porque ele tá te zoando, não tá te zoando, a pessoa realmente tá furiosa com você também. Então, às vezes, você nem tá, mas a pessoa tá furiosa. Então, esse trabalho de entender assim, esse problema tá no outro, não está em mim, ele faz parte também. Agora, eu acho que um dos pontos principais que pode te causar muita raiva e que, com certeza, olhando para uma criança, é muito fácil de identificar, é a realidade. É aceitar a realidade. Quando a gente não aceita aquela realidade, que a gente não tem controle sobre aquela situação, a gente acaba extravasando, a gente acaba indo para um outro lugar. Então nós não gostaríamos que aquilo fosse daquele jeito. Então a minha reação é ter muita fúria. Calma, respira, reconhece. Isso aqui está fora do meu controle. Como eu posso lidar com isso a partir dessa situação? Isso tudo eu tô falando aqui porque é um cuidado com você mesmo. Esse cuidado que você vai ter, esse olhar mais sincero, calmo, empático, ele tá muito na situação de você olhar para tua saúde. Eu aqui, como falo de assuntos afrocentrados, falo de paternidade, falo de curiosidades, então
eu vou sempre tentar fazer esse apanhado para a gente poder ter uma longa vida aí, uma longa conversa. Para finalizar, eu vou te dar aqui uma diquinha. Eu sei que todo mundo fala, mas funciona, tá bom? Então, bateu a raiva, fecha o olho, respira e respira. Segunda dica, se não só respirar não deu certo, se mexe. Se mexe, anda para um lado, anda para o outro, levanta o braço, coça a cabeça, mas se mexe. Você tem que manter o controle, você tem que exercitar esse autocontrole, tá bom? E aí você vai sempre estar olhando por esse lado interno seu para poder buscar esses conflitos, talvez internos, que estão te prejudicando. E por fim, aqui a dica de ouro, se for necessário, eu já comecei a fazer terapia, eu acho que é super interessante, tô com um psicólogo, e eu acho que é super legal ter uma pessoa que vai estar trabalhando isso em você, se for o seu caso, assim, pontual, sabe? Mas independente de precisar de um psicólogo para tratar raiva ou não, eu te indico um psicólogo por atividade, né? Isso é uma coisa muito, muito boa, assim, como uma atividade física. Você ter um psicólogo é bem legal. E, assim, óbvio, a partir desse momento que você identifica que a raiva é algo que te atravessa, é algo que te fere, você tem uma pessoa especializada, um profissional que vai te ajudar, é ideal. Eu não sou psicólogo, não estou fazendo jabá, só estou te indicando uma espécie de tratamento que é super funcional, ok? Vou ficar por aqui. Beijo, tchau.